A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença. Bom dia, amado ouvinte, bom dia, amado irmão em Cristo. Que a graça e a paz do Senhor possa estar no lar de cada um de vocês. Mas o semeador, ele tem a função de avisar e de manifestar o ensino da parte de Deus que é direcionado para o povo. É a oportunidade que o Senhor dá para a salvação pela graça dele. Agora, oportunidade dada pelo Senhor gera também responsabilidade. Deve haver da parte do povo compromisso para compreender e obedecer. E em todas as gerações Deus tem oportunizado o ensino dele. Também nós temos o privilégio de conhecê-lo. A decisão é nossa. Vamos aceitar ou rejeitar os ensinos do Senhor. Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 27 diz: Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. E Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3 diz que Deus falou no passado pelos profetas, mas nos últimos dias o grande privilégio da oportunidade dada pelo próprio Filho, enviado ao mundo para a salvação rumo à vida eterna. Bom dia, nosso amado irmão Jair Lousada. Que a graça de Deus possa estar contigo hoje também. Bom dia, Jô. Bom dia, amado ouvinte. Nós deixamos já de imediato o telefone para você ligar, 30 13 92 22. Cacá está ali ao telefone. Também, se você quer assistir o programa pela internet, se você tem um computador e está aí conectado, o tradicional www.radioesperanca.com.br. Você pode assistir ao vivo, acessando ali Estúdio ao Vivo, radioesperanca.com.br. O trecho de hoje é Marcos 4, do 1 ao 9, sobre a parábola do semeador. É um trecho de suma importância, porque mostra os diversos tipos de corações, enfim, de terras em que a semente é lançada, a palavra de Deus, e do modo que ela frutifica. E a nossa esperança, nosso desejo é que ela possa sempre cair em boa terra, para que possa produzir em cada um de nós, em você que está aí nos ouvindo, você que está do outro lado, o fruto de arrependimento, para que Deus possa trabalhar no teu coração. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos 4, do 1 ao 9, para que, lendo a palavra, o Espírito de Deus possa trabalhar no teu coração e possa nos ajudar nessa manhã aqui. O Jô que vai estar discorrendo sobre o assunto, e nós de algum modo ajudando a comentar, para que a palavra possa frutificar no teu coração. Então abra sua Bíblia, Marcos 4, 1 a 9. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde havia muita terra, e nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Capítulo 4, versículos 1 e 2 do Evangelho de Marcos mostra de novo a importância do ensino que Jesus dava no ensino do ministério dele.
Ele voltou a ensinar à beira-mar. Tem numerosa multidão no entorno dele, de modo que ele entra num barco, se afasta da praia, todo o povo na beira da praia, e Jesus estava ensinando muitas coisas por parábolas no decorrer do doutrinamento dele. Agora, a importância que Jesus dava para o ensino no ministério dele, Romanos 10:17 nos informa que, através do ensino da palavra de Cristo, fé para a salvação é despertada no coração das pessoas. Capítulo 4, versículo 3 mostra que Jesus começou clamando aos ouvidos da multidão que estava escutando ele. Ele disse: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E esse capítulo, na verdade, frisa bastante a ideia de ouvir. Versículo 9, ele falou sobre a ideia de quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele está falando sobre 4 tipos de coração, o fato é que os 4 tipos de coração existentes aqui onde a palavra foi semeada, todos eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. Enfatiza bastante a oportunidade que o Senhor dá através de Jesus Cristo para cada tipo de pessoa. Mostra também que, apesar de toda a oportunidade que é dada, poucos aproveitam. Porque 3 corações acabaram... um não se converteu, outros 2 se converteram, mas acabando desistindo por diferentes razões, e somente um frutificou. E algumas sementes se perdeu imediatamente, as aves comeram, outras se perderam mais tarde entre as pedras, e outra ainda mais tarde entre os espinhos. E em contraste com os 3 solos que fracassaram, houve um que frutificou com bastante sucesso, versículo 8, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e 100 por 1. Já seria sucesso 10 grãos por semente. Imagina então 30, 60 a 100 por 1. É um sucesso bastante alto devido ao poder da semente da palavra do Senhor, mostrando as transformações significativas que acontecem na vida daqueles que ouvem e que de bom grado recepcionam a palavra do Senhor no coração. Agora, o que é que Jesus quer dizer com essa história? Um semeador lança semente em 4 diferentes tipos de solo? Será que ele estava querendo ensinar sobre agricultura? A história dos 4 solos, ou a parábola do semeador, é realmente uma parábola. Em alguns contextos, parábola quer dizer ilustração, quer dizer uma comparação, quer dizer uma verdade física colocada ao lado de uma verdade espiritual. E isso é o termo no grego. Agora, no hebraico e no aramaico, significa muito mais um enigma. E nesse contexto especificamente, a parábola do semeador está se comportando muito mais como um enigma, pelo menos para a primeira audiência que está escutando essa parábola, do que como uma ilustração. Para nós, nos dias de hoje, ela serve como ilustração e enigma ao mesmo tempo, mas para a primeira audiência é muito mais como um enigma. A parábola do semeador exigiu daqueles que estavam escutando, da grande multidão, disposição de entender. Por isso ela terminou com esse provérbio que Jesus falou, que na verdade é um desafio aqui nesse contexto. Após contar a parábola, versículo 9, ele acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo: procura entender o sentido da parábola. É necessário aprender a ouvir de modo espiritual. Somente quem ouve e compreende vai poder ser como o bom solo que vai frutificar para o semeador. As parábolas, elas ensinam conforme a capacidade dos ouvintes. Considera Marcos 4:33. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Agora, o que Jesus está falando no versículo 33 não é tanto a capacidade intelectual, mas sim a capacidade espiritual dos ouvintes. E o desafio do versículo 9, sobre quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é um apelo para aumentar a nossa capacidade espiritual de ouvir Jesus e de entendê-lo. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso comprometendo-se em ser um real discípulo de Jesus, interessado em compreender os ensinos dele para a obediência, demonstrando assim um coração aberto. Olha para versículo 10 a 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam não percebam, ouvindo ouçam não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Os discípulos de Jesus, após os ensinos dele,
porque estavam comprometidos em entender a palavra do Senhor, frequentemente buscaram mais entendimento. Marcos 7,17, eles vão buscar mais entendimento com respeito ao que significa realmente a verdadeira purificação que Jesus estava ensinando naquele contexto. Em Marcos 10,10, Jesus vai ensinar sobre o casamento naquele contexto, eles vão buscar mais ensino sobre o casamento, mais compreensão. Aqui a mesma coisa. Jesus havia acabado de ensinar a parábola do semeador, aparentemente parecia um ensino sobre a agricultura, mas os discípulos que estão comprometidos, eles querem compreender mais. Eles querem saber o significado do que há por trás dessa história, um pouco enigmática. E considera Marcos capítulo 4, versículos 1 e 2. Nós tínhamos uma grande multidão, e a grande multidão teve a oportunidade de escutar a parábola do semeador. Mas agora, versículo 10, Marcos nos informa que ficaram junto com Jesus somente os 12 e mais algumas pessoas. Jesus está mostrando nesse contexto a divisão que há entre aqueles que o seguem e aqueles que não o seguem. Jesus deliberadamente não esclareceu tudo de uma vez só. Ele muitas vezes fez ensinos enigmáticos, como nesse contexto, para separar aqueles que eram curiosos, aqueles que de repente estavam com alguma segunda intenção ao seguir ele, daqueles que realmente eram seus discípulos sérios e comprometidos. Agora, a mesma oportunidade foi dada para ambos. Toda a multidão escutou a parábola do semeador, mas somente os discípulos aproveitaram realmente a oportunidade, porque foram buscar aos pés do mestre mais entendimento. Para os inimigos de Jesus não havia muito de interessante no ensino dele. Para as demais pessoas da multidão, talvez Jesus falava belas histórias, mas para os discípulos estava acontecendo uma grande oportunidade de compreensão, e eles tinham o desejo e demonstravam isso, o desejo de crescer para a salvação. Eles sabiam, João 6,63, que os ensinos de Jesus possuem espírito e possuem vida. E por essa razão Jesus falou, versículo 11, que para os discípulos dele comprometidos em buscar a verdade, verso 11, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos de fora, que não estavam com um compromisso sério de entender os ensinos de Jesus, aos de fora, tudo Jesus estava ensinando por meio de parábolas enigmáticas, para que vendo vejam, não percebam, ouvindo ouçam, não entendam, para que não venham a converter-se, e não haja então salvação para eles. E do que tem então do versículo 13 ao 20, porque os discípulos estavam sérios e comprometidos em encontrar a vontade de Deus, e porque foram aos pés do mestre para compreender o que havia por trás da parábola do semeador, o mestre então explicou para eles. Versículo 13, não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as palavras? As parábolas? Versículo 14, Jesus falou que o semeador semeia a pura palavra de Deus. E aqui uma lição importante. Se nós queremos formar discípulos de Cristo, o que a gente precisa fazer é pregar a verdade e não falar aquilo que o mundo quer ouvir. É melhor 2 ou 3 pessoas unidas na verdade do que uma multidão que diz que serve a Deus, mas vive a mentira. A gente sabe de Gênesis capítulo 9, como um exemplo prático, que Deus ordenou às nações no Velho Testamento, principalmente lá em Gênesis capítulo 9, de crescerem e multiplicarem, espalharem e encherem a terra. Mas Gênesis capítulo 11 abre com os homens com uma outra ideia diferente da ideia de Deus, de permanecerem em um mesmo lugar, de crescer e multiplicar e não espalhar pela terra, e construir uma torre que tornasse famoso o nome deles. Agora, eles estavam unidos em alguma coisa fora da vontade de Deus. E Deus preferia que algum homem dentre aquela multidão levantasse a mão e dissesse que estava tudo errado, do que uma multidão unida para construir a torre fora da vontade do Senhor. Do que nós precisamos é semear a palavra pura do Senhor, porque é somente a palavra pura do Senhor que vai gerar discípulos verdadeiros que podem glorificar o nome dele. Agora, na parábola em si, a explicação. Versículo 15 mostra sobre aquela semente que foi semeada na beira do caminho, que algumas pessoas nunca escutam mesmo, porque Satanás rouba a semente. São pessoas cegas e duras de coração. Agora, versículo 16 e 17, sobre o solo rochoso, mostra o contraste entre o crescimento inicial e impressionante, mas, porém, esse crescimento impressionante não foi acompanhado de aprofundamento das raízes. E a gente sabe que raízes profundas que vão nutrir uma árvore,
e que vão dar sustentação quando vierem as intempéries da vida, como os ventos e as tempestades. Mostra discípulos que têm um sucesso inicial muito grande com o Senhor, mas um fracasso posterior por não terem raízes profundas nos ensinos de Cristo. É o convertido zeloso, mas bastante instável. A gente precisa aprender a aprofundar nossas raízes no ensino de Cristo. Agora, uma outra lição importante porque Jesus está falando que esses representam as pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas são de pouca duração devido às provas e às angústias e às perseguições, devido ao fato de estarmos seguindo o Senhor. Jesus não escondeu que nós vamos passar por aflições na nossa vida cristã. As ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz dele. João 10, 27. E nós precisamos tomar cuidado com alguns ensinos que falam diferente de Jesus. Você vai escutar os ensinos das pessoas que falam as coisas que Jesus não falou? Ou vai escutar os ensinos que Jesus falou? A gente precisa ficar alerta com o evangelho que diz que nós nunca vamos sofrer nada porque nós seguimos a Cristo. Não foi isso que ele disse? A palavra de Deus diz, inclusive, que todas as coisas, inclusive os sofrimentos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. E Jesus falou sobre um terceiro solo também que fracassou, que foi aquele semeado entre os espinhos. Esse semeado entre os espinhos, verso 18, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Tem muita competição nesse terreno de coração. Mostra os corações que são divididos. A espiritualidade, o nosso crescimento espiritual pode ser sufocado por coisas até mesmo boas, inclusive como o trabalho e o entretenimento. Agora, de novo, existem ensinos atuais que colocam muito mais a nossa mente nas coisas da terra e não nas coisas do alto e nas coisas eternas. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E Mateus 6, 24 falou que não dá para servir dois senhores. E Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, diz que agora que nós estamos ressuscitados com Cristo, nossa mente deve estar colocada nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Jesus não aceita divisão do coração e o nosso coração deve ser inteiro para Ele. Por fim, versículo 20, Jesus explica sobre o solo bom, evidenciando o poder da palavra de Deus que é transformadora quando cai num bom coração, mostrando sobre uma colheita abundante devido ao poder da semente verdadeira e pura da palavra de Deus. Agora, como discípulos, nós devemos manifestar frutos de transformação. Nós devemos crescer no caráter de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Esses bons corações superam Satanás, superam as provas e as dificuldades da vida e superam também o coração dividido, o mundanismo. E eles, com a sua transformação de vida, vão também fazer mais discípulos, porque eles vão ser pessoas que pescam almas. Não é mesmo, nosso irmão Jair? É verdade, José. Nós precisamos examinar a palavra com atenção, procurando entender a vontade de Deus, e para isso é necessário um esforço. Dá para notar que a semente produziu naquele coração que deu atenção àquilo que Jesus estava falando. Então nós precisamos dar atenção à palavra, procurar crescer, procurar observar, e alguns pontos que nós não entendemos, tem alguns pontos difíceis de entender na Bíblia. Paulo disse isso a respeito da palavra, mas não impossíveis de entender. É necessário dedicar um bom tempo à oração, ao estudo da palavra, a estar junto com os irmãos que podem nos ajudar um pouco a compreender a vontade de Deus, e esse esforço todo somado é evidente que faz com que o discípulo fique firme, fique forte e entenda de modo mais claro a vontade do Senhor. Amém. Agora, Marcos 4, 21 a 25, também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem,
até aquilo que tem vai ser tirado. Marcos 4, 21 a 25 é a continuação da explicação da parábola do semeador. Se a gente pega Mateus capítulo 13, versículo 10, depois da parábola do semeador, lá também, porque é o mesmo contexto, Jesus havia feito o desafio sobre quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Mateus 13, 9. Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, procure compreender. Os discípulos em 13:10 se aproximaram e perguntaram: por que eles falam por parábolas? Os discípulos estão dizendo para Jesus: por que você está ensinando através desses ensinos enigmáticos? Por que afinal de contas não ensina de maneira direta para a multidão? Jesus disse que as parábolas separavam os curiosos dos comprometidos, e para os discípulos que estavam ali comprometidos em querer entender a sua vontade e que estavam perguntando sobre os ensinos de Jesus, sobre maiores explicações, ele explicou a parábola do semeador e eles tiveram um crescimento. Agora, continuando a resposta, Marcos 4, 21 e 22, Jesus está mostrando que as parábolas que ele está ensinando não são para esconder verdade. Porventura vem a candeia para ser posta debaixo da cama? Não vem, sobretudo, para ser colocada no velador? E Jesus está falando que os ensinos dele não são para esconder verdade. Nada está oculto senão para ser manifesto. E nada se faz escondido senão para ser revelado. Agora, versículo 23, ele diz que existe a responsabilidade por parte do ouvinte. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto é, já que temos ouvidos, somos responsáveis por ouvir com o coração aberto e desejo de compreender. E ele incentiva no versículo 24, então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiver medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. O que aprendemos, Jesus está dizendo, depende da medida que a gente usa para buscar entendimento. A gente precisa ficar atento e procurar compreender com responsabilidade e coração aberto a palavra de Deus. Porque versículo 20 ele está dizendo que o que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isto é, ao que tem compromisso com ele, ao que tem responsabilidade, ao que tem coração aberto para descobrir a vontade do Senhor e praticá-lo. Esse ele vai crescer, mas aquele que não tem, a tendência é o regresso espiritual rumo à morte espiritual, não é mesmo, meu irmão? É verdade. Então, é preciso realmente observar, é preciso examinar a palavra e buscar, né, Jô, o apoio do Senhor, que nos ajuda, Ele está sempre por perto, e o apoio de irmãos que possam nos ajudar a estudar a palavra, a compreender. E na verdade, o esforço é necessário, né? As coisas não acontecem por acaso. Nós precisamos um exame bem acurado da palavra, e sempre a gente cita o caso dos bereanos, não é? Que quando Paulo estava ensinando a palavra ali em Atos 17, eles não ficaram acomodados. Eles estavam com os seus ouvidos atentos, e o resultado foi que, depois de ouvirem a palavra, acabaram se tornando cristãos. É verdade. Agora, duas aplicações práticas finais no programa de hoje. Efésios 5,17 diz para nós não nos tornarmos insensatos, mas sábios, procurando compreender a vontade do Senhor. O Novo Testamento, ele foi escrito para que nós possamos entendê-lo. Efésios capítulo 3, versículo 4. Torcer ou deturpar o ensino do Senhor leva à destruição eterna. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14 a 18. Assim Jesus aconselha: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, isso é, procure compreender. Ele deseja que cada servo dele busque sabedoria divina. Tiago capítulo 1, versículo 15 mostra que ele dá sabedoria. E ele deseja que tenhamos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 12 a 16. Assim, dessa forma, a gente vai progredir na fé. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Nós devemos avançar para a maturidade cristã. E o segundo ponto de aplicação prática, é necessário ter ouvidos sempre abertos, sempre atento e sempre buscar a compreensão. Vamos aprender a cada dia. Alguém que deixa de aprender, também deixa para trás aquilo que já aprendeu. E dentro de pouco tempo, não vai saber mais nada. Toda aula da Bíblia deve nos ensinar. Toda leitura da palavra do Senhor deve nos levar ao arrependimento e ao crescimento. Quando algo não é acrescentado, está sendo tirado. Lembra dos cristãos hebreus, em Hebreus 5, 11 até 6, 8. O autor da carta diz que eles estavam regredindo espiritualmente
porque eles se tornaram tardios em ouvir, e assim eles não estavam avançando para a maturidade. E tinha o perigo também grave de eles abandonarem Cristo e cair. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. O apelo da manhã: vamos estudar os ensinos de Jesus, a verdade pura dele, com o compromisso de compreender e de obedecer, porque da palavra do Senhor nós extraímos salvação, rumo à vida eterna. E a pessoa grandiosa de Jesus de Nazaré trouxe suas palavras, que são espírito e que são vida. Queremos deixar para você, nosso amado ouvinte, nosso irmão em Cristo, nosso endereço: Avenida Teresópolis, número 2043, Avenida Teresópolis 2043. Nesse domingo você é bem-vindo para reunir conosco às 10 da manhã. E também na Avenida Bento Gonçalves, número 9251, lá os irmãos reúnem às 18 horas. Também na Coronel Lucas de Oliveira, número 2597, lá com o nosso irmão Delmar Dornelles, às 10 da manhã, no domingo. Telefone de contato: 8570-0455, repetindo, 8570-0455, é o telefone que você pode entrar em contato conosco durante a semana. E ainda a Cacá está ali, atendendo os telefones, seus pedidos de oração e seus agradecimentos, no telefone 3013-9222. E se você quiser acompanhar os estudos bíblicos que estamos fazendo no Evangelho de Marcos, cristãos-igreja de Teresópolis @blogspot.com, repetindo, cristãos-igreja de Teresópolis @blogspot.com. Exato, ali tem um e-mail também no blog para que você possa fazer contato. 8570-0455 é o telefone. E reiterando então, Avenida Teresópolis 2043, domingo às 10 horas. Fique com o Senhor, que a graça dele possa estar no seu coração e também no de sua família. Onde estás e viver em tua presença. Hoje se fará. A Igreja de Cristo apresentou o programa Abra Sua Bíblia. A Igreja de Cristo é uma família cristã semeando o amor de Deus nesta cidade, região e no mundo. Este programa oferece princípios e valores para você ser uma pessoa que glorifica a Deus com sua vida.